dia, professor. Bom dia, turma. Nós somos o grupo 6, Estrutura do Capital Empresarial. Eu sou o Matheus Brown, eu estou aqui com os outros integrantes do grupo, Hugo Gomes, João Victor, Pedro Andrade e Renan Ferretti. Eu vou falar um pouco agora sobre a formação de patrimônio. Bom, uma empresa, como uma pessoa jurídica, é uma sociedade composta de sócios, pessoas físicas, assim possuindo um capital social, capital próprio da empresa. Essas empresas devem demonstrar a evolução do seu patrimônio líquido por meio do balanço patrimonial, que é o BP, com valores da conta corrente da empresa. O DRE é um relatório contábil confeccionado junto ao BP, que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo. Ou seja, enquanto o balanço patrimonial faz um levantamento de ativos e passivos, a demonstração dos resultados dos exercícios, a DRE, traz a relação de receitas e despesas. Falando agora um pouco sobre o capital próprio, bom, o capital próprio ele representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento, e isso forma o capital social que havíamos falado anteriormente. Ademais, o capital próprio também representa a quantidade de dinheiro que seria devolvido aos sócios caso todos os ativos dessa determinada empresa fossem liquidados. Terceiros. Bom, agora o capital de terceiros ele pode ser classificado como a quantidade de dinheiro que entra na empresa por meio de entidades externas para financiar suas atividades. Ademais, o capital de terceiros precisa ser devolvido em conformidade com o contrato de crédito assinado. Bom, mas como nós vamos saber em qual empresa nós devemos investir? Para isso, nós temos a ROIC. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, é um cálculo usado para avaliar a eficiência de uma empresa em alocar o capital sob seu controle para investimentos rentáveis. O retorno sobre a relação de capital investido dá uma noção de quão bem uma empresa está usando seu dinheiro para gerar retornos. O ROIC é calculado da seguinte maneira: o rendimento de uma empresa, que é o lucro líquido, dividido pela soma do capital próprio com o capital de terceiros. O VAC é o custo de capital. É uma taxa de retorno exigida basicamente pelos fornecedores de capital, sejam eles credores ou acionistas, para financiar uma empresa. Colocando isso de outra forma, o custo de capital é o custo de oportunidade dos recursos para os fornecedores do capital. Ou seja, um agente ele só fornecerá recursos para a empresa se o seu retorno se igualar ou se exceder o retorno que ele teria em um ou outro investimento de risco semelhante. Então, as empresas têm duas formas de levantar recursos, sejam por via das dívidas ou pela via das ações. Um ponto muito importante sobre o custo de capital é que podemos olhar para ele tanto pela lógica da empresa quanto pela lógica de um projeto específico. Se a empresa estiver buscando dinheiro para financiar um projeto mais arriscado, tipicamente esse projeto terá um custo de capital maior do que a companhia como um todo. Do ponto de vista da empresa consolidada, o custo de capital é a taxa do retorno que os investidores demandam para o risco ponderado dos projetos da companhia. O jeito mais comum de estimar o custo de capital das empresas é estimar os custos marginais de cada um dos componentes de capital e fazer uma média ponderada entre eles. Agora, indo para uma explicação matemática do que é o VAC, nos deparamos com a sua fórmula. VAC é igual a CP vezes CCP mais CT vezes CCT vezes 1 menos IR. Colocando uma legenda nessa fórmula, podemos perceber que o CP é o capital próprio, que já foi explanado anteriormente. E o CCP ele é o custo do capital próprio. Ele representa basicamente o valor que o lucro das empresas devem retornar. O CT é o capital de terceiros, que também já foi explicado anteriormente. O CCT representa o custo de capital de terceiros e ele vai simbolizar o pagamento do financiamento feito pelas empresas. Por fim, a gente tem o IR, que é o imposto de renda sobre o lucro das empresas. E as empresas são pessoas jurídicas. No exemplo abaixo, temos o cálculo da VAC em uma situação hipotética. No decorrer da apresentação, será demonstrado o uso da VAC em um cenário real. Exemplificando, nosso trabalho foi escolher 3 empresas de um mesmo setor que tiveram lucro no último triênio, de 2017 a 2019, e realizar a ROIC e a VAC das mesmas. Decidimos que o setor escolhido seria o bancário, por ser um dos mais impactantes na bolsa de valores. Posteriormente, fomos analisar se a nossa escolha seria válida. Em 2019, os 5 maiores bancos do país, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e Caixa Econômica Federal e Santander,
detinham 81% dos ativos totais do segmento bancário comercial. No final de 2018, esse percentual era de 81,2%. Obtivemos os seguintes dados: do lucro somado dos 4 maiores bancos do Brasil, como se desempenharam individualmente nos últimos anos, e as empresas que obtiveram os maiores lucros de 2019, que é essa imagem que está aparecendo aí. Aí vemos o lucro dos 4 maiores bancos, citado, e os maiores lucros anuais dos bancos brasileiros. Como podemos ver, é um segmento que vem crescendo no último triênio. Baseando-se nesses dados, escolhemos por analisar os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Essa foi a forma como as ações dessas empresas se desempenharam nos últimos 3 anos. Esse é o gráfico do Itaú na Bolsa de Valores, o Banco Bradesco na Bolsa de Valores, também crescente, e por fim o Banco do Brasil. Realmente parece promissor. Para realizarmos o ROIC e o VAC e avaliar se essas empresas de fato valem a pena investir ou não, mesmo que não necessário, decidimos inicialmente realizar seus balanços patrimoniais e suas DRS, para uma melhor visualização dos dados que seriam usados para compor a ROIC e a VAC, e assim definir se vale a pena ou não investir nessas ações. Esse é o balanço patrimonial citado dos 3 bancos, com o balanço ativo e o balanço passivo, e esse é o DRE dos 3 bancos. Ambos foram desenvolvidos com base nos dados oferecidos no site oficial da B3. Para nós calcularmos o ROIC do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil, primeiramente nós importamos o capital total, que corresponde ao passivo total do balanço patrimonial. Em seguida, o capital de terceiros, que é uma subtração do capital total pelo capital próprio. Já o capital próprio, nós importamos do balanço patrimonial. E o lucro líquido, nós importamos a planilha DRE. Já o ROIC nós calculamos da seguinte maneira: o lucro líquido dividido pela soma do capital próprio com o capital de terceiros. Acontece respectivamente para os anos de 2018 e 2017 e para os outros bancos. E, resumidamente, no ROIC, no ano de 2019, 2018 e 2017, a empresa que obteve a maior taxa de retorno sobre o lucro investido foi o Itaú. Na linha 7, nós calculamos o CDI, que o grupo considerou como a maior taxa de mercado se uma empresa quiser fazer um financiamento. Atualmente ele está no valor de 2,13%. Abaixo temos a taxa de retorno do lucro líquido sobre o capital próprio. Na linha 8, nós fizemos a taxa de retorno do lucro líquido sobre o capital próprio. É basicamente o lucro líquido que retorna do investimento feito pelos sócios. Em 2019, a taxa de retorno do LL sobre o CP foi de 18,61% no Itaú. Abaixo, na linha 9, fizemos a taxa média de retorno sobre o lucro líquido sobre o capital próprio. E essa conta é praticamente a média entre todas as porcentagens apresentadas na linha 8. Por fim, obtivemos o cálculo da VAC. Nele, como dito anteriormente, tínhamos que pegar o percentual do capital próprio, que foi no exemplo do Itaú em 2019, foi de 9,13%. Além disso, tínhamos que multiplicar esse valor pelo custo do capital próprio, que foi considerado pelo grupo como 17,25%, que nada mais é do que a média da linha 8. Após isso, tínhamos que somar o valor obtido com uma série de 2 valores. O primeiro valor é nada mais do que o capital de terceiros, que é de 90,87% em 2019, multiplicado pelo custo do capital de terceiros. Esse custo do capital de terceiros é o CDI, que é praticamente quanto que as empresas pagam pelo seu financiamento. Após isso, multiplicamos esse valor por 1 menos o imposto de renda de pessoa jurídica, pois estamos se tratando de uma empresa. Na época, esse imposto está a 15%. Assim, após feitos todos esses cálculos, obtivemos o resultado da VAC. O mesmo raciocínio elaborado para o Itaú em 2019 serve tanto para 2018 quanto para 2017. Além de servir para o Itaú, também serve para o Bradesco e para o Banco do Brasil. Então fica a pergunta: em qual empresa você investiria? Antes de sair investindo em qualquer empresa, temos que nos atentar a certos índices econômicos, como o ROIC e o VAC.
Com esses dois índices em mãos, podemos comparar o retorno, que é medido pelo ROIC, com o custo de retorno, que é medido pelo VAC. Dessa maneira, sabemos em qual empresa realmente vale investir. Obrigado a todos.